Ato 2. O confronto. O encontro inevitável com as verdades que passamos anos evitando. Existe um momento em que toda transformação, em que a vida para de apontar para o mundo e começa a apontar para você. Durante muito tempo, nós acreditamos que os nossos problemas estão lá fora. No trabalho, no relacionamento, na falta de dinheiro, na falta de oportunidades, na falta de reconhecimento. E muitas vezes essas dificuldades elas são reais. No entanto, chega um momento em que algo muda. E a pergunta, aquela pergunta que nos incomoda, ela deixa de ser: o que está acontecendo comigo? E passa a ser: o que eu estou fazendo comigo? Essa é uma mudança bem profunda, porque enquanto os problemas estão do lado de fora, sempre existe uma forma da gente culpar alguém. Sempre existe uma maneira de eu olhar e falar: a culpa é do outro. Agora, quando a luz se volta para dentro, meu amigo, aí a conversa ela se torna um pouco mais difícil. Passa a ser uma conversa um pouco mais honesta, porém mais transformadora. O filósofo psiquiatra, o Viktor Frankl, ele escreveu um livro belíssimo, que eu sempre recomendo esse livro, que é Em Busca de Sentido. Que ele diz que entre o estímulo e a resposta é exatamente nesse espaço que reside a nossa liberdade. Mas para acessar essa liberdade, é preciso primeiro enxergar algo que muitas pessoas passam a vida inteira evitando: a própria responsabilidade pela direção que a vida tomou. Porque normalmente a responsabilidade ela é tratada como culpa. Responsabilidade ela é tratada como a nossa consciência. Mas não, porque o confronto ele não começa quando você descobre os seus erros. O confronto ele começa quando você descobre as suas verdades. E algumas delas normalmente dói, pesa, machuca. Talvez você já deve ter reconhecido uma cena, algo que aconteceu com você assim. Você em casa, está lá em silêncio, refletindo, observando. Os compromissos do dia estão tudo em ordem. E pela primeira vez durante algum tempo na sua vida, você permite fazer uma pergunta que é uma pergunta perigosa. Quanto das minhas escolhas realmente foram escolhas decididas por mim? Quantas vieram do medo? Quantas vieram da necessidade de eu ter que provar algo ou da aprovação de alguém? Quantas nasceram da tentativa de não querer decepcionar alguém, de querer manter tudo na ordem? Quantas foram feitas para que a gente pudesse sobreviver? E essas perguntas, por mais difíceis que elas sejam, né? No fundo ela questiona as nossas decisões. Ela questiona a nossa identidade, ela questiona quem nós somos de fato. E o Jung, ele escreveu em várias obras, mas tem uma que é o Eu e o Inconsciente, que ele fala sobre a persona, a questão das máscaras, a máscara social que nós desenvolvemos para sermos aceitos, aquela medida certinha que nós temos que nos portar para que as pessoas nos enxerguem. Mas ela é perigosa, porque todo espaço ela ocupa muito espaço na nossa vida e ela começa a infringir, a atuar na nossa identidade. E ela nos revela não quem você é, mas ela passa a mostrar quem você precisou ser, quem você precisou se tornar, que máscara que você usou para ser o profissional exemplar, para ser o pai perfeito, para ser a mulher que sustenta tudo, o homem que nunca demonstra sua fragilidade, aquela pessoa forte, equilibrada, correta o tempo todo, certinha o tempo todo, sempre medindo palavras, nunca explode, aquela pessoa que sempre resolve tudo.
Essas máscaras, elas ajudam, elas fazem a gente ir tocando a vida. Mas com o tempo, ela cobra um preço. Porque sustentar esses personagens, sustentar essa vida, ela exige uma energia que nos consome. E chega um momento que passa a ser quase que inevitável, quase ser insuportável você viver dessa forma, porque você percebe que você não é você. Então existe uma frase que eu gostaria de pontuar aqui, que é: o sofrimento cresce quando a distância entre o que somos e o que mostramos se torna grande demais. E é nesse ponto que o confronto acontece. E não é um confronto contra o mundo, não é um confronto contra os outros, mas contra aquilo tudo que deixamos de questionar, aquilo que foi passando batido. E a maioria das pessoas elas não têm o medo de mudar. Se você for pensar bem, não é uma questão da mudança. Mas nós temos medo de descobrir quem que nós vamos nos tornar, quem que nós seremos. Você não enfrenta o futuro, você enfrenta uma versão de você que o passado foi construindo lentamente, dia após dia. Algumas prisões, elas não têm grade. Se você for perceber, elas foram criadas através dos seus hábitos, através das suas crenças, das histórias que você repetiu para se autoafirmar e que acabou, de uma certa forma, parecendo verdade. Existe a dor, que é aquela dor de perder algo, mas descobrir que aquilo nunca de verdade foi seu. E aí que tá. Talvez o momento mais desconfortável de toda a travessia humana, de tudo aquilo que nós vamos passar, não é porque lá atrás, no outro vídeo, nós falamos do despertar e você percebeu que você precisa despertar. Agora você precisa decidir o que você vai fazer com aquilo que você percebeu. E é nessa decisão, ela exige uma coisa muito importante, ela exige coragem, muita coragem. Coragem para abandonar as suas versões antigas, coragem para decepcionar expectativas que você está criando, coragem para aprender a dizer não, coragem para admitir que certos caminhos que você vem trilhando não faz mais sentido, coragem para escolher a verdade em vez daquela boa e velha conveniência. O escritor Jamie Hollins, ele escreveu um livro muito legal também que chama A Passagem da Meia-Idade. E ele diz o seguinte, que normalmente na segunda metade da nossa vida, ela passa a ser mais autêntica, ela passa a ser mais real, mais sincera. Só que para isso nós precisamos abandonar as ilusões lá do passado. Nós precisamos abandonar aquelas ilusões que sempre doem, aquelas situações que a gente sempre nos incomoda. E a verdade é que o confronto ele não vai chegar agora para punir você. Ele vai chegar para te libertar. Mesmo quando parece que está tudo caindo para os pedaços. Mesmo quando parece que essa perda virou uma grande crise na sua vida. Mas não. Porque algumas estruturas que a gente vem montando na nossa vida, elas precisam de verdade cair, elas precisam ruir para poder de novo renascer de uma forma melhor. Então, se eu puder dizer uma frase aqui para você gravar, que o confronto ele não destrói quem você é, ele destrói justamente quem você precisou fingir para ser. Então, meu amigo, se essa reflexão, se esse nosso bate-papo de hoje, se esse ato sobre o confronto parece que está falando com alguém que você conhece, alguém que começou a questionar as suas escolhas, alguém que está definindo seus novos papéis, buscando encontrar novos caminhos, olha aí, compartilhe esse vídeo com ele. Porque às vezes, tudo que alguém precisa para iniciar uma pequena transformação é perceber que ele não está sozinho nessa travessia. É perceber que existe alguém que pode dar um apoio, que pode dar um suporte. E existe algo também muito importante para ser dito. Essa etapa do confronto ela não é um destino final. Nós temos que dar o próximo passo. Porque ninguém atravessa a dor apenas para permanecer nela. Ninguém quer ficar parado. Depois que aquelas máscaras caíram, o que acontece? Eu preciso mostrar as verdades que vão começar a aparecer. Eu preciso deixar as ilusões que a gente tinha no passado perderem a sua força e surgir algo novo, surgir com novas possibilidades.
E aí nós entraremos na fase da reconstrução. O momento em que você deixa de perguntar quem você foi e olha que legal, você começa a descobrir quem ainda pode se tornar. E é aí que o próximo capítulo da travessia humana começa. Então eu te aguardo e te espero lá. Até mais.